Olá, colegas. Hoje nós vamos discorrer sobre exames na perícia médica. E eu gostaria de iniciar essa fala deixando bem claro que até mesmo antes da existência do SAB, antes de 1998, já existia a possibilidade dos peritos, à época médicos do INSS, pedirem exames. Isso foi uma praga. Depois passou décadas, no SAB existia a possibilidade, e isso foi sendo preterido pelo próprio desuso da perícia médica. O que eu gostaria de deixar claro para os senhores é que a perícia médica, o perito, ele não é médico assistente. O perito não formula diagnóstico. O perito avalia a existência ou não da incapacidade laborativa. Portanto, o perito não tem que trazer para si a investigação da doença. O perito tem que recepcionar a doença e verificar o impacto daquela doença na vida laboral do segurado. Esse é o papel do perito. Portanto, trazer como novidade para a perícia médica a possibilidade do perito solicitar exames, não caiam nessa besteira. Isso é um grande equívoco, porque nenhum dos senhores são médico assistente daquele paciente. Vocês estão peritos daquele segurado. Então, é bom vocês avaliarem isso e terem essa convicção. O perito firma convicção na incapacidade laborativa. Esse é o seu parecer, pura e tão somente. Não caiam na besteira de trazer para si doença, identificação, diagnóstico de doença e se transformarem em médico assistente daquele paciente que não é seu. Ademais, o médico perito não pode ser médico assistente e perito daquela mesma pessoa. Ele não pode ser perito do paciente e o inverso, nem médico do segurado. Coisa completamente díspares, antagônicas. Ok? Doutor Francisco, por favor. Como a Argolo já falou, essa questão de pedir exame é um resquício da época do INAMPS, onde você tinha a perícia junto com a medicina pública, etc., e você tinha os centros de reabilitação profissional, onde fazia-se reabilitação profissional e pedir exame fazia parte desse processo. Quando teve a separação do SUS e INSS, na década de 90, a reabilitação profissional ficou com o INSS e, com isso, ficou na nossa lei e ficou nas nossas prerrogativas esse resquício de pedir exame, né? Mas, como o Argolo já falou, o perito médico não pede exame, tá? E, do ponto de vista ético, se você pedir exame para algum segurado numa perícia sua, você se torna responsável por todas as consequências que aquele exame irá trazer ao segurado. Então, você vai ter que ver o segurado de novo, vai ter que avaliar o exame. Ao segurado não, ao paciente, né? Ao paciente. O segurado vira paciente, né? Isso. O segurado vai virar paciente. Você vai ter que dar conduta, aí você pede uma ressonância lá de coluna e vem uma lesão suspeita de tumor, você vai ter que dar conduta. Se você não der conduta, você pode responder por omissão, negligência, imperícia e imprudência, tá? Você pode responder por desídia. Você vai virar o médico do segurado. Bota na conta 12 segurados por dia, né? Vai virar o médico gratuito do segurado porque você pediu um exame que o INSS vai pagar. Na verdade, essa história dessa portaria nova é uma grande cortina de fumaça para esconder o fracasso da Teste-Med e o fracasso da gestão atual da PMF, que conseguiu a proeza de triplicar
a fila que tinha no início do governo Lula. O governo do presidente Lula pediu expressamente no seu discurso de posse o fim da perícia médica e a Previdência Social, os gestores entenderam errado. Eles triplicaram a fila. A gente está com quase 3 milhões de fila na perícia. E para poder disfarçar isso, eles lançam factoides como esse, de algo que já existe na lei há 20 anos, nunca foi praticado, nunca será praticado. Agora vai ter convênio para não sei o quê. Eu repito, quem pedir exame será responsável por todas as consequências daquele exame. E não adianta achar que é só pedir exame e que um outro perito vai avaliar, porque se algum perito fizer isso, quando chegar na próxima perícia, a conduta vai ser: tu volta com o perito que pediu esse exame, que é ele que tem que dar conduta em relação a isso, como a gente faz na medicina assistencial. Então, vocês tomem muito cuidado na hora de usar essa prerrogativa, porque de uma simples perícia de varia um ponto no sistema de pontuação da PMF, você vai arrumar encrenca por meses e meses a fio. Inclusive, respondendo eticamente por tudo que advir daquele exame que você pediu e não olhou e não checou. Causa comum de condenação ética nos conselhos de medicina, a prática de pedir exame e não olhar o resultado, Argolo. Paulo Vitor. Bom, me alinhando ao que já foi pontuado, eu vou trazer, assim, em questões jurídicas, isso gerou um frisson, porque houve a edição de uma portaria, né, nova agora, recente, que faz alusão a uma sentença de ação civil pública transitada, mas isso é um fato antigo, e que efetivamente a decisão condenou o INSS e a perícia, a administração, na verdade, a custear aqueles exames que eventualmente o perito, durante o exame pericial, tenha indicado para que o segurado fizesse. Mas, assim como foi muito bem pontuado pelo presidente Argolo e pelo doutor Francisco, não está entre as atribuições do perito, quando da avaliação da incapacidade laborativa, formular diagnóstico. A competência, a atribuição essencial do perito, ali no momento em que está analisando uma perícia de AX1, é efetivamente averiguar se, diante da condição em que o paciente, em que o segurado se encontra ali na frente do perito e da documentação que ele trouxe, produzida pelo seu médico assistente, pelos laboratórios, se ele, verificando todo aquele contexto diante do perfil profissiográfico, se aquilo representa uma incapacidade laborativa ou não. Se faltam exames para o perito chegar à conclusão a respeito da incapacidade laborativa, o que se tem, na verdade, é uma não demonstração da incapacidade no momento da perícia. E se outros exames eventualmente pudessem confirmar uma capacidade ou uma incapacidade laborativa, isso fica a cargo do próprio segurado e dos médicos que ele escolhe como médicos assistentes. Como foi pontuado pelo doutor Francisco em relação ao ponto de vista ético, o perito certamente se responsabiliza ao tentar entrar num fluxo que não é próprio seu, da investigação a respeito de um diagnóstico, da conclusão a respeito da definição de um quadro clínico, e também, sob o ponto de vista administrativo, é muito bom salientar que quando o perito solicita um exame agora para fins de cumprimento dessa ação civil pública, a administração pública se responsabiliza pelo custeio desses exames, saibam que, eventualmente, no futuro, pode existir a auditoria, seja do próprio Ministério, a auditoria da CGU ou do TCU, para cruzar dados e verificar por que o perito tal está pedindo muita radiografia, está pedindo muita ressonância, está pedindo muito exame oncológico, e aí, eventualmente, chegar um auditor de fora da carreira e falar: não, nesse caso aqui não deveria ter sido pedido um exame oncológico caríssimo, por exemplo, que a administração custeou. E aí não se surpreendam no futuro se a administração ainda entrar com uma ação para reaver o valor daquele exame que foi, na visão do suposto auditor, indicado de maneira equivocada. Então, é preciso ter muita cautela e, na verdade, como foi dito, a tendência maior, a tendência geral é não realizar esse tipo de solicitação de exames complementares. Outro tema que está muito em voga e corriqueiro no âmbito da perícia é o segurado chegar com um papel onde você pede
os exames, alguma coisa, e o segurado trazer um papel com o QR Code dele. Ou para você, perito, ler através do seu celular, ou para você poder digitar o link no computador do INSS e ver o exame dele. Aí sim, o que nós desaconselhamos a todos é que ninguém use o seu celular para essa atividade. Não usem, porque vocês podem estar com um chupa-cabra, ele chupar todo o seu conteúdo do celular. Imagine só. Para isso, é necessário que o INSS forneça ou que ele tenha um celular institucional no âmbito da agência. Mas o que a gente recomenda é que os senhores possam, através do link que vem abaixo desse mesmo QR Code, poder utilizar do link e da senha que o segurado lhe fornecer no computador. Aí sim, caso contrário, não caiam nessa besteira. Ninguém é obrigado a ler QR Code de ninguém, muito menos no seu celular. Isso é a evolução dos tempos que chegou, mas que você não tem a obrigação de estar usando de seu celular, que é uma coisa privada. Por favor, doutor Francisco. Colegas, isso que o Argolo falou, o presidente Argolo, é muito importante, porque é a evolução dos tempos e também com a evolução dos tempos vem a evolução das fraudes, né? QR Code não é assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica ela vem descrita como assinatura eletrônica com o link e os códigos para você validar essa assinatura eletrônica num site específico, tá? Pode ser o GovBR ou pode ser qualquer outro. Você não é obrigado, e por favor, não faça desse expediente de usar o seu celular para ler QR Codes estranhos. Existe muito QR Code malicioso rolando por aí, e a gente já tem casos, já aconteceu semana passada aqui em São Paulo, não foi na perícia, mas pode ser, acontecer no futuro, o colega usou o celular dele para ler o QR Code de um paciente, olha só que coisa, e aquele QR Code, na verdade, clonou o WhatsApp do médico. 30 minutos depois, o médico estava sem o WhatsApp dele. Tá? Então, dentre outras coisas que você pode fazer com um QR Code malicioso. Então, você lá está na perícia, achando que está ajudando o segurado, pega o seu celular, onde tem os seus dados pessoais, suas contas bancárias, seus e-mails, toda a sua intimidade e privacidade, e você abre para um QR Code que você não faz a menor ideia de onde veio, e daqui a uma hora você está com o seu celular bloqueado, está com tudo roubado, tudo invadido. Então, não usem o celular de vocês para ler nada, seja no INSS ou seja fora do INSS, inclusive. Tá? Usem apenas aparelhos institucionais, caso o INSS realmente ache que a gente precise ficar lendo QR Code dentro das agências, que eles forneçam um aparelho padrão para que a gente faça tal leitura. Fora isso, a validação de documentos com assinatura eletrônica é no próprio documento, que você clica no link e acessa o site, ou quando você acessa um site específico e digita lá os códigos necessários para isso. É muito importante esse alerta, porque está começando a surgir isso com mais força nas agências, e uma hora ou outra, algum perito desavisado vai ser vítima desse golpe, e não se espantem. A administração pública não fará nada para indenizar o perito ou proteger o perito que tenha sofrido um golpe de um usuário que está usando um documento de má-fé. Paulo Vitor. Bom, também alinhado com o posicionamento do presidente Argolo, isso faz sim parte da evolução dos tempos, a digitalização da documentação, mas além do Dr. Francisco ter pontuado que também faz parte da evolução das fraudes, eu digo que faz parte também a evolução das obrigações. Se há um documento que deve ser autenticado através de QR Code ou de outra plataforma que exija um aparelho para fazer essa autenticação, faz parte da evolução das obrigações da administração pública fornecer o aparelho institucional necessário para fazer essa validação. Isso é uma regra em qualquer relação de emprego, relação estatutária. O patrão, nesse caso a administração, é obrigado a fornecer todos os instrumentos necessários
para que o empregado, nesse caso o perito, o servidor, exerça as suas funções. O perito não pode se arvorar, e a gente sabe que tem alguns que por boa intenção se arvoram em querer auxiliar o segurado. Não, eu vou validar aqui do meu celular. O perito não pode usar o próprio carro para poder fazer serviço da APS, não pode usar o próprio celular para fazer serviço da APS, não pode usar o próprio notebook, não pode usar instrumentos seus particulares que se confundem com instrumentos da sua vida pessoal para poder exercer suas funções públicas. As funções públicas devem ser exercidas com instrumentos da instituição pública. Então, nesse ponto é que a gente traz uma autenticação, quando ela vem com o link no rodapé do documento para que você digite no navegador e você faz isso no computador da agência, tudo bem, porque se houver um vírus, ele infecta a máquina do INSS e o INSS vai ter o ônus de poder lidar com aquele problema. Agora, no seu celular, como foi bem pontuado, a gente vive no mundo dos golpes, das fraudes, e é muito importante que esse nível de cautela e precaução também chegue como alerta aos senhores para que não se utilizem, porque hoje é muito fácil, com um QR Code desse, haver extração de dados bancários, extração de fotos de família, enfim, com esse negócio de inteligência artificial também, isso tem se tornado muito perigoso. E um outro alerta que é conectado a esse, e a gente sabe que tem muita gente que não observa, é não utilizem computador da APS para tratar de coisas pessoais também. Logar em e-mails pessoais, enfim, fazer o login também em outras plataformas do computador da APS, isso é porque... Primeiro, você não sabe quem vai acessar aquele computador depois de você, ainda que seja um colega do outro turno, tudo mais. Você não sabe da confiabilidade daquele aparelho, se também não está com chupa-cabra ou com algum vírus. Então, é muito importante que exista essa separação. O aparelho particular serve para coisas particulares, aparelho público serve para coisas públicas. Com esse alerta, a gente já consegue evitar grande parte dos problemas. Colegas, para encerrar, eu gostaria de dar uma notícia de primeira mão, antecipada, que a partir do dia 6 de janeiro de 26, nós estaremos com uma nova área interna. E será por de mais-valia a utilização dos senhores nessa área interna. Teremos várias informações, desde toda a fundamentação através de leis, decretos, atos normativos na área interna. Terá também, e muito importante para todos os senhores que lidam no dia a dia do atendimento, teremos a PMF Academy, que trará todos os temas da perícia médica com pequenas aulas, cada aula de 30 minutos, bem prática, orientando os senhores de como fazer, por exemplo, o uso da inteligência artificial, o uso da perícia conectada, que é uma ilegalidade, ou melhor, não fazer, a visão monocular, todos os temas da perícia, as neuropatias, enfim, vai ser de muita valia, de muita importância para os senhores no dia a dia. Esse centro de treinamento continuado, essa PMF Academy, de capacitação continuada, estará sempre atualizada com todos os temas pertinentes à perícia médica. Então, vocês devem, de pronto, já atualizar a sua senha de acesso à área interna, porque no dia 6 de janeiro estaremos abrindo essa nova informação na área interna do nosso site. Tá bom? Um grande abraço a todos.